Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a Dev Couch Conference. A conversa a seguir será com o pessoal do Quebra Dev. E eles já estiveram na CodeCon no ano passado e a palestra foi um sucesso. Com vocês eu quero ver o chat pular, surtar e mandar um monte de emoji com Tássia Lima do Quebra Dev. Meu nome é Tássia. Atualmente eu trabalho como desenvolvedora front-end, além de fazer parte da comunidade. Eu faço parte do núcleo estratégico do Quebra Dev. A gente fez essa separação mais por uma questão organizacional mesmo. E vou apresentar um pouco da nossa trajetória para vocês. Qual é o objetivo do Quebra Dev? Nós somos um movimento que tem como objetivo democratizar a informação na periferia. A gente praticamente não, acredito que todos os membros do Quebra Dev hoje são pessoas que têm uma origem periférica e por ter vindo de lá a gente acabou demorando para ter acesso a algumas informações, porque infelizmente quando se trata de periferia, a informação ela demora muito tempo para chegar. Então, o Quebra Dev ele nasceu justamente dessa necessidade que a gente viu que a gente tinha está acontecendo várias coisas no mundo, mas isso não está chegando ali na periferia, e como que a gente vai fazer isso? Então, o coletivo, inicialmente, ele foi criado para ser um podcast, e o objetivo principal era que o conhecimento ali da galera pudesse chegar na periferia. No início do coletivo, quem fazia parte era o Gustavo, o Caio e o Reginaldo, e como inicialmente era apenas podcast. Então, os meninos iam lá, gravavam, e aí a gente tem vários assuntos, tanto sobre tecnologia, vivências, enfim. E conforme o podcast ele foi, mais pessoas foram ouvindo, acabou que o Quebra Dev em si ele foi tendo mais visibilidade e a gente começou a ser convidado para participar de alguns eventos. Então, em 2018 teve o ABC Dev, depois teve o Brasília JF, e com isso a gente começou a ter muita visibilidade. Então, dentro da área de tecnologia, as pessoas começaram a saber quem era o Quebra Dev, ouvir falar do Quebra Dev, começaram a ouvir os nossos podcasts. Porém, chegou um momento que a gente viu que, poxa, beleza, a gente está tendo uma visibilidade bacana, mas ainda não está chegando no ponto que a gente quer chegar. Afinal, desde o início, o nosso foco era chegar na periferia, mas a gente viu que o podcast em si, ele ainda não era algo comum, ele não estava assim tão no dia a dia da periferia. Então a gente precisou pensar em um novo formato para conseguir voltar e atingir aquele que era o nosso público-alvo desde o início e não apenas o pessoal que já estava em tecnologia, porque não era, naquele momento não era o nosso foco, afinal quem já está na tecnologia já está por si só. A gente percebeu que a gente não estava impactando quem a gente queria e pensamos em mudar um pouco, né, a forma. Poxa, a gente precisava fazer com que a nossa comunicação chegasse lá aonde a gente realmente queria estar, que era dentro da periferia. E com isso, o Quebra Dev ele passou de ser apenas um podcast e ele passou a ser um movimento social. Inicialmente, como eu disse, era apenas o Gustavo, o Caio e o Reginaldo, e depois que a gente pensou no Quebra Dev como um movimento social, também precisou aumentar o número de pessoas. Então chegaram novos membros, que foi o Bruno, o Júnior, o Matheus, o Miguel, o William. Acredito que sejam pessoas que quem conhece o Quebra Dev também conhece as pessoas. E a gente teve a divisão de núcleos do Quebra Dev, que era educação, expansão e tecnologia. A gente fez alguns projetos de dar aula na comunidade mesmo. Inicialmente ela foi feita em Guarulhos, para o pessoal que tinha interesse em saber o que é tecnologia, o que é programar. Então, os meninos se juntaram e fizeram ali um workshop, e foi um negócio bem bacana, e a gente começou a chegar mais perto de onde a gente realmente queria estar, que era levando a tecnologia para dentro da periferia. E a gente também começou a criar conteúdo no podcast que tivesse mais impacto social. Então, ao invés de só ficar falando sobre código, tecnologia e isso e aquilo, a gente começou a introduzir outros assuntos que fosse de interesse ali da pessoa da periferia. A gente criou também alguns panfletos e o manifesto do movimento,
Tivemos as aulas, né, como eu disse, lá em Guarulhos, foi um workshop de introdução à programação web e foi uma coisa que foi super bacana, assim, era algo, inclusive, que estava aí no nosso radar que a gente retomasse, mas, né, por conta do coronavírus, a gente teve que voltar uns passinhos atrás novamente e começamos a ter mais engajamento através das redes sociais, porque ficar só ali no podcast sem divulgar, sem ir para o Facebook, ir para o Twitter, ir para o Instagram, a gente viu também que a gente não ia conseguir chegar nesse público-alvo. E aí, muita coisa aconteceu, o Quebra-Dev ele cresceu, acabou ganhando uma visibilidade bem grande e chegou ao ponto que a gente precisou fazer algumas novas reformulações, até mesmo porque alguns membros acabaram saindo, o Júnior, o Bruno, o Matheus e por último a Miguel. E assim, não foi nada por questões de porque não está dando certo ou algo do tipo, muito pelo contrário. O movimento ele está ali e essas pessoas elas estão sempre juntas, a gente está sempre, né, não presencialmente agora infelizmente, mas a gente está sempre junto, porque independente se a pessoa era membro ou não, a gente é uma família e isso é uma coisa assim que a gente tem muito no nosso sangue. Então essas pessoas elas tinham outras metas, outras missões naquele momento e poxa, uma coisa que a gente sempre preza é pela qualidade daquilo que a gente faz. Se não for para fazer direito, a gente não faz. A gente não vai fazer um evento ou algo do tipo só para, vamos ali se aparecer e fazer um rolê e fazer de qualquer jeito. Então, a gente faz bem feito ou a gente não faz. E aí, essas pessoas não estavam conseguindo te dedicar, elas tinham outras coisas, outras prioridades na vida e resolveram seguir e, enfim. Com isso, entraram novos membros, que é o Marcos, eu e o Lucas. E uma coisa também que os meninos começaram a pensar é que até então o Quebra-Dev era composto apenas por homens. E a gente tinha essa necessidade de, poxa, a gente também quer introduzir mulheres, a gente sabe que as meninas também estão querendo entrar na tecnologia, mas como que a gente vai chegar lá e, sei lá, criar um evento de tecnologia só para mulheres? E aí quando as meninas chegam lá só tem homens. Então a gente pensou numa forma também de dar mais visibilidade, mais voz para as mulheres. Inclusive, a gente tem até alguns episódios do nosso podcast onde ele é feito somente por mulheres, então a gente foi pensando nisso. E a gente também, outra coisa que a gente pensou foi em ficar mais perto das comunidades que têm a mesma visão que a gente. Depois que o Quebra-Dev surgiu, começaram a surgir diversas comunidades voltadas para introduzir pessoas da periferia em tecnologia. E eu acho que é muito bacana quando a gente vê que tem outras pessoas que têm a mesma visão que a gente, de vida, de mundo, estar ao lado dessas pessoas. E a gente viu o quanto isso era importante. É óbvio que a gente não se envolve com qualquer pessoa, com qualquer comunidade. A gente também tem muito cuidado nisso, porque a gente tem uma questão muito grande assim, de responsabilidade sobre os lugares onde a gente pisa, as pessoas com quem a gente anda, porque é muito fácil a gente, poxa, tá aqui, vou fazer o Quebra-Dev tá enorme, vou me juntar com aquela comunidade ali também, que também tá enorme, e aí quando a gente vai ver por detrás ali dos panos, rola várias coisas que não são bacanas, tipo, pô, tem uma galera que é racista, tem uma galera que é machista, tem uma galera que é homofóbica, e aí não é o tipo, a gente não quer ser associado a esse tipo de pessoas, a esse tipo de comunidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta estar muito próximo das comunidades das pessoas, a gente também tem muito cuidado com quem a gente se envolve e aonde a gente se envolve. E aí, depois dessa reformulação e com a entrada dos novos membros, atualmente essas são as pessoas que fazem parte do Quebra-Dev. Lucas, o Gustavo, a Débora, eu, o Caio, o Reginaldo, o Marcos e o William. E a gente está tentando levar em frente, né? Tínhamos bastantes planos que, infelizmente, eles foram frustrados aí por conta do coronavírus, mas tem muita coisa que a gente quer fazer, inclusive em questão de inclusão e representatividade. Que essa é sempre uma luta do coletivo desde o início. Poxa, a gente precisa incluir pessoas. E aí chegou um ponto que a gente começou a conseguir fazer essa inclusão e a gente viu que, poxa, a gente está conseguindo representar. Então, foi muito bacana quando começou a chegar pessoas até a gente que falava, poxa, eu achava que tecnologia não era para mim, que eu nunca consegui isso. Poxa, que aquele curso ali era muito caro, fazer isso daí. E as pessoas começaram a ouvir o Quebra-Dev, começaram a colar com a gente e ver que, meu, é possível. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê as pessoas reclamando aí, porque todo rolê agora as pessoas querem falar de representatividade, querem falar de inclusão, e não sei o quê. E eu acho que assim,
Geralmente as pessoas que falam sobre disso são pessoas que não precisam, porque se você acha que não tem necessidade de eu falar sobre inclusão ou representatividade, você já sabe bem qual é a cor e o gênero dessa pessoa. Porque se todo lugar que ele chega as pessoas são iguais a ele não sente falta. E aí, a gente que é da periferia, nós que somos pessoas negras, a gente sente essa falta. Então, isso é uma pauta que é importante pra gente. Então, a gente luta para que isso seja importante também para outras pessoas. E aí, quando a gente ouve algo, qualquer coisa que a gente fala, poxa, a gente conseguiu inspirar aquela pessoa, isso é extremamente gratificante. Porque muitos de nós, quando começamos na área, a gente não tinha ninguém assim para olhar e falar, poxa, eu consigo, aquele cara ali conseguiu, aquela mina conseguiu e eu consigo também. Não, é você colar nos eventos e ver sempre as mesmas pessoas, é sempre o mesmo padrão de gente palestrando, é sempre as mesmas conversas, e aí, poxa, não me identifico, sabe? Não consigo ficar ali naquele ambiente. E quando você vê que tem um outro lado, tem uma galera que é igual a você e também está no mesmo objetivo, isso faz total diferença para nós. E aí a gente luta para que a nossa existência seja normalizada. Uma coisa que acontece, que já aconteceu inclusive com o Quebra-Dev, é a gente chegar em eventos do qual a gente era convidado e a pessoa ali achar que, tipo, poxa, mas o que vocês estão fazendo aqui, sabe? E aí a gente luta muito para que seja normal, que as pessoas se acostumem a ver uma pessoa que veio da periferia e que está dando uma palestra fora do país, que as pessoas se acostumem a ver uma pessoa negra numa posição ali que não seja lavando prato lá na conferência. E então a gente tem uma luta diária para que a nossa existência ela seja normalizada, porque todo mundo principalmente em tecnologia, que está melhorando, mas ainda tem muita coisa para melhorar. A maioria dos eventos que a gente cola, eu principalmente por ser mulher, ainda tem essa questão que, além de eu ver poucas pessoas negras, eu vejo poucas mulheres. E quando se fala de mulher negra, então é quase nulo. E então, a gente luta para que seja normal. Poxa, eu quero chegar num rolê e ver várias minas pretas lá naquele rolê de tecnologia também, e é isso. Então, a gente faz o máximo possível para conseguir atingir essas pessoas. E a gente luta também por todo tipo de progresso quando se fala da periferia. Ao mesmo tempo em que o Quebra-Dev está nessa pegada, a gente quer incluir pessoas na tecnologia, a gente também sabe que não é fácil. Então, poxa, não dá para chegar com aquele discurso para o cara, não, vem para cá, estuda aqui, faz esse cursinho aqui, em 3 meses você vai ser um programador foda e você vai estar ganhando um salário de 4 mil reais. A gente sabe que essa não é a realidade. A gente não desmotiva as pessoas, mas a gente também não ilude ninguém. E a gente sabe também que a realidade da periferia é outra. Às vezes você tem condições de pagar 4 mil reais num curso e ficar lá na frente do computador o dia inteiro estudando e tá ok. Tudo bem, se você tem condições para isso, tá tudo certo. Mas o cara da periferia, ele não tem esse tempo. Primeiro que ele não tem essa grana, depois que ele não tem esse tempo, porque todo o tempo parado é dinheiro perdido. Porque na periferia é isso, sabe? Ou você tá trabalhando para se sustentar, ou você tá perdido na vida. Então, é muito complicado para essas pessoas. Pô, eu vou dedicar esse tempo aqui só para estudar. E aí, mas, poxa, se eu ficar X horas sem trampar, eu também amanhã provavelmente eu não vou conseguir pagar essa conta. E a gente pensa em tudo isso. Sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de evento, a gente leva tudo isso em consideração e a gente está sempre lutando pelo progresso em todas as formas. Então a gente sabe que antes de fazer a pessoa ir para a tecnologia, chegar lá e querer ensinar a pessoa, tem um passo antes. E aí é uma coisa que a gente sempre fala, não dá para você subir no morro só para falar de código, enquanto lá a galera tá lutando para não morrer de fome. Porque é isso. Como que a pessoa quer chegar lá e falar, tudo bem, vou pagar aqui de bonitinho, pá, de bom, vamos ali na favela X, juntar a molecada e dar uma aula, um workshop de programação. Mas, cara, aquela pessoa, ela tá 3 dias sem colocar uma comida na barriga. Você acha que ela vai conseguir prestar atenção na sua aula? Você acha que ela vai absorver alguma coisa? E a gente vê que rola um pouco dessa hipocrisia, sabe? A galera quer pousar bonito para foto no Instagram lá na periferia, mas nem sequer sabe quais são as necessidades na periferia. Então, muito antes de chegar com o seu código, você vai ter que chegar com uma cesta básica, você vai ter que chegar com uma assistência, porque é isso. Poxa, a gente quer que a galera se desenvolva, que a galera progride, assim, mas a gente sabe também que eles têm a necessidade de se manter vivo hoje. E a gente tem essa responsabilidade, e isso é uma prioridade,
Tanto que tudo que envolve questões de responsabilidade social é muito importante para a gente. Basicamente, todo dinheiro que o Quebra-Dev ele arrecada é sempre revertido para questões sociais. A gente vai ajudar a instituição X, que vai dar um curso para a periferia, mas tem aluno A, B e C que não tem computador, não tem condições. Poxa, a gente pode ajudar? A gente tem uma grana em caixa, vamos fazer um rolê, vamos ajudar. Inclusive, agora, nessa questão do coronavírus, a gente se aproximou de algumas instituições. Então, a gente fez diversos eventos, a gente já tinha um dinheiro em caixa, e todos os eventos que a gente fez, a gente destinou parte do nosso dinheiro para que as pessoas que elas foram de alguma forma atingidas pelo coronavírus, elas pudessem ter ali algum auxílio. Então, infelizmente, ninguém do grupo estava em condições de sair e se expor, né? Mas a gente conhece pessoas que estavam fazendo esse trabalho na rua. Então, a gente se juntou a essas pessoas e aí a forma que a gente conseguiu ajudar foi, poxa, tem ali a instituição X, que está ali na rua fazendo esse trabalho, e tem a gente aqui que tem essa grana no bolso. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa grana para essa instituição e logo... E é isso. Porque qual é o momento que a gente está vivendo? A gente sempre analisa isso. Poxa, a gente está vivendo no meio de uma pandemia, a galera está surtando, a galera está passando fome, o povo está morrendo literalmente. Então, eu não vou chegar ali e falar, pô, mano, vamos juntar uma hora ali todo mundo e fazer um cursinho aqui, tipo, de HTML. Meu, não tem condições, sabe? O cara simplesmente vai virar para mim e falar, meu, você tá muito louca, tipo, a gente tá aqui em plena pandemia tentando sobreviver na favela e você tá querendo falar de HTML, sem nem quem é esse daí. Então a gente sabe qual é a necessidade da periferia e a gente tenta suprir todas as necessidades. E isso é uma coisa, assim, que a gente se orgulha muito, porque eu acho que é muito fácil querer se juntar numa questão de... É muito fácil você querer criar uma comunidade para ganhar um status, mas aí quando a gente vai ver, nada está sendo feito. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, o Quebra-Dev não é muito de expor as coisas que a gente faz por trás das cortinas, digamos assim. Apesar de a gente tem lá no nosso site uma planilha, e aí lá o Gustavo, que é o responsável financeiro, ele atualiza, então todo o dinheiro que entra no Quebra-Dev a gente faz uma prestação de contas, mas a gente não fica, ajudamos a instituição X, demos 100 cestas básicas para fulano, vamos pôr aqui no Twitter, vamos pôr no Instagram e mostrar como a gente é lindo. Não, a gente sabe que não tem necessidade disso. Então, a gente está mais preocupado em fazer do que mostrar. Então, esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, a gente também não é tão visto, porque a gente está mais preocupado. Poxa, a gente podia estar horas ali aparecendo nas redes sociais, mas o nosso corre ele é muito mais vida real. Então, o que está por debaixo dos panos ninguém vê. E aí a gente está lutando para isso, para manter a galera sã, manter a galera viva acima de qualquer coisa. E, consequentemente, assim que tudo melhorar, a gente pretende retornar com os nossos planos para, de fato, introduzir a galera na área de tecnologia. E é isso. Essas são as redes sociais do Quebra-Dev. Temos aí o nosso Twitter, o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Segue a gente, caso vocês ainda não sigam. Manda lá dúvidas, perguntas, enfim, tudo que vocês precisarem. E é isso. Eu vi que tem uma galera no chat te aplaudindo, tem uma galera no chat dizendo que vocês são inspiração, dizendo que te amo pra cima. É interessante até ver o quanto vocês são conhecidos e tal. E eu não sei... eu não sei, eu tinha mencionado sobre coisas... sobre perguntas que nós deveríamos fazer para vocês e tal. Eu lembro eu sigo o Quebra-Dev nas redes sociais da mesma forma que eu sigo o Perifa Code, né? Vocês têm... Você tem alguma diferença entre os dois movimentos? Tipo, em relação à iniciativação e tal? Não, é como a gente falou no começo, eu acho que tudo que é feito em prol da comunidade a gente sempre apoia. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, porque aconteceram algumas coisas essa semana, minha vida também é bagunçada, mas eu acho que foi há 2 semanas atrás, rolou uma empresa X estava patrocinando
algumas meninas para fazer um curso de programação. E aí designaram uma quantidade X de bolsa para o Perifa Code, e aí a própria Fabi do Perifa Code falou, mano, a gente tem essa X bolsa aqui, e aí tem a galera do Quebra Dev também, que estão fazendo um serviço super bacana, que tem uma mina lá que também está querendo colocar outras minas na tecnologia, então vamos dividir, em vez de ficar todas essas bolsas aqui para o Perifa Code, X bolsa para o Perifa Code, X bolsa para o Quebra Dev. E a Fabi entrou em contato comigo, e aí rolou, e a gente fizemos várias ações juntos, e eu acho que assim, não tem porquê, sabe? Quando se trata de... Eu acho que, assim, em rolê de boy, talvez essa coisa de diferença seja muito ok, porque ninguém tá lutando para não morrer. E quando se fala de favela, de periferia, a gente sabe que é muito difícil. Então, a gente não vai perder tempo com picuinha de, porque Perifa Code tem 5.000 seguidores e Quebra Dev tem 1.000, ou vice-versa, ou coisa do tipo, porque independente de qualquer coisa, tá todo mundo lutando para que as pessoas na favela sejam vivas. E isso acho que vai acima de qualquer picuinha, qualquer coisa. E graças a Deus, né, até onde eu sei, em todos os coletivos do qual a gente junta são pessoas adultas. Então toda a diferença que a gente tem, a gente consegue chegar, sentar, conversar e resolver. Perfeito. Na verdade, minha pergunta ela nem foi realmente relacionada a diferenças de administração e tal, apesar de que eu já participei de comunidade de código aberto para CMS em que a própria organização se dividiu e acabou criando iniciativas concorrentes e tal. Por exemplo, no live coding a gente tem até algo contrário, né? Que ao somar a gente multiplica, né? Então tem esse negócio de pegar e mandar a audiência que está terminando, que está assistindo o seu canal, quando você termina, para outro canal, para que as pessoas conheçam outras iniciativas, pessoas codando também, né? Então eu sempre achei realmente de um viés muito egocêntrico você enxergar outras iniciativas que estão seguindo a mesma ética, né? Outras iniciativas que fazem a mesma coisa como concorrentes. Eu acho que que nem falaram aí no chat, né? São irmãos, correm pelos mesmos, por ideais parecidos, né? Isso é bem interessante. Agora chega de perguntas minhas e vamos para a pergunta do chat. Eu tô gostando. Então vamos para perguntas do chat, porque tem bastante. Ainda bem que é o último evento da noite, né? Então a gente pode ir até meia-noite, não pode não? Olha só, primeiro tá categorizado aqui, o RR Dose é batuta demais. RR Dose colocou aqui elogios. Felipe Souza Dev disse, Quebra Dev me incentivou a ser dev. Renan Borges falou, que projeto maravilhoso. Alex Freita Tag falou, que movimento foda, parabéns a todos os envolvidos, parabéns mesmo. D3FHVSH disse, muito bom o projeto de vocês. Carol Muri falou, parabéns pelo projeto, muito legal. Nós temos perguntas. Renan Borges falou, quais são as maiores dificuldades de apresentar e mostrar a importância da tecnologia nas periferias? Há muita resistência? Bastante. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é porque, por exemplo, a gente faz todo um rolê, como eu falei, a gente já teve a iniciativa de montar uma turma e ir lá ensinar programação pra galera e tal. Só que o que acontece? Beleza, a gente montou uma turma, fez um puto workshop, a galera tá manjando, e quando essas pessoas vão procurar emprego, elas não conseguem porque elas não têm faculdade, porque elas moram na periferia, porque isso, porque aquilo. Então começa a ter aquela escalada de critérios que a gente sabe que, poxa, a pessoa da favela não vai conseguir atingir aquilo, pelo menos não tão cedo. E então a gente sempre vai nas empresas e tenta mostrar, porque assim, é muito fácil você chegar e falar assim, olha aqui que linda a minha empresa, super inclusiva. Hoje a gente tem 100 vagas e decidimos que dessas 100 vagas, 50 vagas vai ser destinada apenas para a periferia. Aí você olha e fala, nossa, que massa, a empresa está ali fazendo umas ações realmente quer introduzir a periferia na empresa dela. Ok, requisitos da vaga. Inglês fluente, faculdade, pós-doutorado, mestrado, os caras 4, e aí você olha assim e fala, tipo, amigo, que pessoa da favela tem essa formação? Então, a gente tem muito esse problema. Ao mesmo tempo que a empresa ela fala que ela quer, ela não mostra que ela quer. Então, a gente sempre tenta conscientizar as empresas disso. Eu não estou falando que uma pessoa da periferia ela não é capaz. Muito pelo contrário. Ela tem uma capacidade enorme também porque ela tem que sobreviver todo dia. Então, é uma pessoa que ela está acostumada, ela tem que se virar. Então, a gente sempre fala, poxa, você pode flexibilizar. Se para sua empresa você exige inglês fluente, ok, contrata aquela pessoa e deixa em contrato, ó.
daqui 3 meses eu preciso que você esteja com nível X de inglês, mas para isso você vai ter um salário decente, a gente tem uma bolsa, então assim, não basta simplesmente você ir lá, abrir X vagas e falar, essa vaga aqui é destinada para periferia, essa vaga é destinada para LGBT, essa vaga é destinada para mulheres, sendo que a empresa em si, ela não está destinada para receber essas pessoas. É uma empresa que quer abrir vagas para mulheres e você chega lá, é um ambiente machista. É uma empresa que quer abrir vagas para LGBT e você chega lá, é um ambiente extremamente homofóbico. E aí a gente tem essa resistência, porque as empresas não entendem isso. Ela acha que na cabeça delas, poxa, como assim? Vocês estão falando que eu não estou sendo inclusiva, mas tem vaga. Eu já ouvi mesmo, eu fui participar de um evento num banco e que eles falaram assim, a gente destina X vagas para pessoas negras, mas essas pessoas não preenchem essas vagas. E aí, quando eu fui olhar os requisitos, eu falei, tá bom, realmente, acho que infelizmente vai demorar um tempo para você conseguir preencher essas vagas. E então a gente ainda tem essa questão. As empresas, elas falam que querem, mas elas não estão realmente preparadas para isso. É muito marketing e provocação. O Júnior, no nosso chat, que tem um nick impronunciável, ele comentou assim: toda vez que a gente avança na corrida, eles mudam a linha de chegada. Eu lembro de ter ouvido isso em alguma coisa que eu no Netflix recentemente. De onde é essa frase, hein, ô Júnior? Eu tô tentando lembrar aqui. Estrelas Além do Tempo é um filme que eu assisti esse filme novamente. Muito bom. 3 mulheres negras numa época em que nos Estados Unidos elas tentando trabalhar para a NASA, numa época em que era difícil até se entrar numa faculdade, mesmo tendo condições, né? Elas conseguiram ajudar na NASA a colocar o homem na Lua, não é isso? Muito, muito bom o filme. Vale a pena aí quem quiser assistir, viu? É bem... E é muito a realidade de quem tenta, de quem está na periferia hoje, tentando evoluir não só como na vida pessoal, mas na vida profissional também. A próxima pergunta é da Juliana. Ela disse: durante a pandemia, vocês, no caso QuebraDev, fizeram alguma ação para ajudar os empreendedores da periferia? Talvez algum apoio tecnológico para a galera que só trabalhava no offline ou algo assim? Ela fez uma outra pergunta também. Vocês conseguiram fazer alguma coisa através do QuebraDev durante a pandemia para ajudar a galera ou tiveram que parar tudo? São 2 perguntas, sorry. Tá. Não, então, a gente ajudou algumas instituições, né? Inclusive estava lá no slide o nome das instituições e as verbas que foram destinadas para essas instituições. Não teve nada voltado diretamente para os empreendedores. Mas, assim, em contrapartida, a gente lançou uma ideia de, poxa, pensar em criar soluções tecnológicas para negócios de pessoas que não têm condições de pagar. Poxa, eu tenho um negócio e aí essa solução tecnológica iria resolver um grande problema aqui da minha empresa, porém eu não tenho condições de pagar. E aí a gente pensou em algumas coisas. Nós temos o Marcos, que é o rei do bot do QuebraDev, e o Marcos ele teve uma iniciativa bem legal que para ajudar nessa questão de automatização de atendimento e divulgação. E a gente sempre tenta divulgar toda a iniciativa da periferia, mas nesse momento a gente intensificou mais isso. Então, poxa, tem ali o cara que ele vendia churrasquinho na rua e por conta da pandemia ele não pode mais vender o churrasquinho dele na rua, mas ele está fazendo umas marmitas em casa. E aí a gente divulgava e em questão financeiras também, a gente, sempre que alguém entra em contato, não sempre, né? Infelizmente também que a gente também não nada em dinheiro, mas sempre que é possível a gente direciona dinheiro para essas pessoas, mas a gente tenta sempre trabalhar numa linha de tipo, poxa, eu não vou dar R$100 para você agora, que vai suprir essa necessidade agora, sendo que mês que vem você vai precisar desses mesmos R$100. Então, o que eu posso te ajudar? E aí a gente vai fazer aquilo para que a partir dali, aquela pessoa ela tenha autonomia e ela consiga seguir sozinha. SpaceX Jedi. Minha pergunta: como encontrar empresas que respeitam a diversidade? Dicas para pesquisar empresa com bom ambiente, sem discriminação. Já ouvi falar muito de discriminação em vagas. Passar por esse tipo de recrutador deve deixar a pessoa mal. Isso, assim, eu vou ser bem sincera, eu queria muito poder falar para vocês de tipo, nossa, nós temos uma lista
de empresas incríveis que você pode trabalhar lá e que é perfeito, mas nós não temos. E o que eu vou falar da minha experiência pessoal, apesar de atualmente eu não estar mais nessa vida de procurar emprego, mas meu primeiro emprego, para sintetizar, eu mudei de área, eu trabalhava com psicologia, tudo a ver, e faz 2 anos que eu mudei para a área de tecnologia. E aí a minha primeira experiência foi numa empresa grande, uma consultoria aí super famosa. E o que acontece? Eu fiz um bootcamp que tinha como intuito introduzir mulheres na área de tecnologia. Essa empresa patrocinou esse bootcamp e contratou parte das alunas. Então, quando eles chegaram lá, eles se venderam e, tipo, nossa, a gente é um ambiente super bacana, super inclusivo, estamos tentando trazer as minas e, enfim. E aí, pegaram X alunas lá e contrataram, e aí eu fui no meio dessa, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, não quero mais trabalhar com tecnologia, não quero mais essas pessoas, eu vivia surtada, e aí, essa foi uma época, assim, e não querendo puxar sardinha, mas já puxando. Eu lembro que na segunda semana eu tava assim, tipo, meu Deus, não aguento mais ficar nesse lugar, não quero mais fazer isso da minha vida. E aí eu fui num evento que foi do Backend BR e foi onde eu conheci o pessoal do QuebraDev. E aí eu lembro que eu conversei bastante com o Hernandes, que é o Matheus, maravilhoso. E aí eu conversei, tipo, muito com o Matheus, conversei um pouco com o Caio, com o Reginaldo também. E aí eu vi que eu falei, mano, ok, talvez eu só esteja no lugar errado, existem pessoas legais, existem iniciativas bacanas. E aí, infelizmente, né, eu não tinha condições de sair de primeiro momento daquela empresa, mas assim que eu consegui me organizar, eu falei, poxa, ok, posso pedir minhas contas, vou procurar outro emprego. E aí eu fui no boca a boca, eu vi as empresas que tinha lá, as vagas, tentava ver se, poxa, vocês conhecem alguém que trabalhou lá, sabe como que é? E aí foi indo. Eu tive a sorte de hoje, de ser encontrada no Twitter, eu fiz um anúncio lá e uma pessoa entrou em contato comigo, que é o dono da empresa que eu trabalho hoje, e lá, assim, é maravilhoso. Não tenho o que reclamar, as pessoas são perfeitas, só que, em contrapartida, eu sei que isso é uma minoria, infelizmente, porque eu, por exemplo, aqui em casa, nós somos em 3 programadores, então é eu, meu namorado, mais a menina que mora comigo, cada um trabalha numa empresa diferente. E aí, às vezes, eu vejo coisas que acontecem com a minha amiga, por exemplo, que, poxa, jamais aconteceria na minha empresa. Meu chefe jamais admitiria uma coisa dessas. Mas que na empresa é ok, entendeu? Coisas que acontecem na empresa do meu namorado que eu falo, mano, por que vocês não processam essa pessoa? E, sabe, porque ele não... E aí eu acho que é muito disso. Infelizmente, seria hipócrita da minha parte se eu falasse pra você, ó, procura a empresa perfeita, vai pulando até você achar. Porque é essa questão, às vezes também você precisa colocar comida na mesa, e nem sempre você vai poder escolher. Mas eu acho que não tem nada melhor do que isso. Poxa, você quer saber se aquela empresa é bacana? Tente no boca a boca. Entra lá no grupo do QuebraDev, pergunta se alguém conhece. Às vezes a gente não conhece essas empresas, mas alguém conhece, e aí pode dar um direcionamento melhor. Mas infelizmente a gente ainda não tem a lista das empresas perfeitas, apesar do LinkedIn divulgar uma lista, às vezes. E aí, mas a gente sabe que a maioria daquelas empresas que saem na lista de melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a gente tem relatos de que, na verdade, são empresas péssimas. Então, é muito complicado. É bem na base do... nem sempre você pode se dar o luxo de exigir um bom tratamento, né? De pedir o mínimo de decência no seu tratamento. E às vezes até as empresas podem se aproveitar disso para te dar condições que beneficiam mais as empresas do que o profissional, né? Até agora nós estamos falando do QuebraDev. Vamos fazer uma rápida pausa para uma pergunta de Tássia. Mesma pergunta que eu fiz nas outras 2 palestras, mesma pergunta que eu fiz para os outros 2 palestrantes, porque as pessoas que acompanham a CodeCon, as pessoas que acompanham o nosso canal e as pessoas que acompanham tecnologia aqui na Twitch sempre têm curiosidade de saber como que é o dia a dia dos profissionais de tecnologia. Então, você pode, por favor, compartilhar com a gente, se possível no caso, porque você falou que você estudou psicologia, foi isso? Isso. Então, você estudou psicologia, né? Então, diz pra gente, compartilha com a gente, o que der para compartilhar, sobre o que você faz, qual é a sua profissão hoje, onde você trabalha e o seu dia a dia de trabalho, como que é a sua rotina? Bom, atualmente eu trabalho na Hacklab. Lá na Hacklab nós somos uma fábrica de software.
É uma empresa relativamente pequena. Eu acredito que hoje a gente deve estar numa média de 20 funcionários, contando desde o dono, enfim, até o financeiro e desenvolvedores. No total, a gente deve estar no máximo em 20 pessoas. Atualmente, eu trabalho com WordPress, PHP. A gente desenvolve sites em várias tecnologias, na verdade, mas aí é separado por equipes. E aí eu faço parte da equipe que faz desenvolvimento do WordPress. Então, é isso, WordPress, PHP e Tá, mas a sua PHP, função meu Deus lá do é céu. front-end, é E aí back-end? eu sou desenvolvedora front-end, porém, justamente por ser uma empresa pequena e por eu ser júnior e estar muito nessa questão de, poxa, eu quero aprender várias coisas e lá é um espaço que dá para me aprender, porque eu trabalho com uma equipe bem bacana. Então, a maior parte do tempo eu fico focada nas tarefas de front-end. Mas atualmente, por exemplo, eu estou querendo aprender um pouco mais de back. Então, sempre que eu estou mais tranquila, e aí tem uma pessoa sênior na equipe, que ela é back-end, então aí eu começo a fazer algumas tarefas com ele, estudar com ele, e todo dia também a gente tem uma reunião no horário X lá, que varia de acordo com as tarefas das pessoas, e a gente para uma hora para solucionar um problema, que não necessariamente precisa estar ligado ao projeto que você está. Então, nisso é muito bacana, porque nós atualmente estamos em 4 júnior, o resto é tudo pessoa sênior. Então, para a gente é muito legal, porque primeiro porque você vê que, poxa, eu não sou a única pessoa que não sei fazer isso, porque antes eu tinha esse problema. Eu ficava 2 dias tentando resolver uma coisa, aí eu ficava, meu Deus, não sirvo para isso. E hoje, nessa empresa que eu trabalho, por ser uma coisa muito aberta, todo mundo se ajuda, todo mundo fala dos problemas, eu vejo que às vezes eu fico lá há um tempo tentando fazer uma coisa, eu não consigo, eu levanto a mão e falo, fulano, me ajuda. E aí o fulano fica 5 horas naquilo também, aí eu fico, poxa, tá tudo bem, tá? Você não precisa saber tudo. Então, a gente tem todos os dias essas reuniões, a gente resolve um problema e é todo mundo junto. E às vezes você pensa de uma forma e aí a outra pessoa pensa do outro e é bacana porque a gente avalia todas as formas e vê qual que é a melhor. Não necessariamente porque, eu sou júnior e eu dei essa solução e o sênior deu aquela solução e a gente vai acatar a solução do sênior. Não, a gente analisa e, poxa, realmente essa daqui é melhor ou essa daqui não, e quando não tem um porquê. E isso é bem bacana porque me ajuda muito em questão do meu crescimento profissional. Em questão de pandemia, não mudou muito minha rotina, porque essa minha empresa, a gente já trabalhava uma boa parte do tempo remota. Então, a gente passou de trabalhar 2 vezes por semana na empresa para agora trabalhar todos os dias em casa. E aí é isso. Geralmente, meu horário de trabalho começa às 10 da manhã. A gente tem uma reunião todo dia às 10. E aí, a partir daí, eu começo a minha rotina. Tem lá minhas demandas do dia, a gente tem essa reunião, geralmente a pessoa responsável pelo projeto, lá temos essas issues em aberta, cada um fica responsável por X coisa e é isso. E aí a gente segue e é basicamente assim. Estudo pra caramba, fico lá enchendo o saco dos meninos o dia inteiro, porque as pessoas que estão no quebra-dev, ela já tem, a maioria lá já é sênior, então às vezes, quando o pessoal está muito atarefado na minha empresa, eu vou choramingar lá. O William, que é um membro do Quebra-Dev, que eu, obriguei ele a ser meu mentor. Então, vira e mexe, eu tô lá, então, William, vamos numa call aqui rapidinho. Mas é bem tranquilo. O William, que você está dizendo, é o autor do livro Universo da Programação? É ele mesmo? Não, o Dreds. O William Dreds do Quebra-Dev. Porque eu acho que... Eu pensei que alguém do Quebra-Dev tinha escrito um livro. Não, o William Oliveira, ele tem um livro, não me recordo o nome agora, mas ele tem um livro, e ele também participa de alguns eventos voltado para a galera da periferia. Atualmente, eu acho que ele faz parte do Tecnogueto. Ele era do Perifacode também, não sei se ele ainda é, na verdade, né? E do Perifacode e do Tecnogueto. Ah, sim, agora eu entendi. Aí é outro William. Eu tava misturando. Então, a gente percebe o quanto a rotina dos profissionais, das pessoas que trabalham com tecnologia, elas são diferentes, né? E foi como a própria Tássia falou, né? Às vezes é uma questão de sorte você trabalhar num ambiente em que você se sente
acolhida, em que você se sente, não é só acolhida também, mas em que você se sente uma pessoa desafiada o suficiente, porque assim, no começo de qualquer carreira, é claro que a gente pode pensar que o dinheiro ele é um fator mais importante, até porque principalmente se você saiu da periferia, porque você precisa para pagar suas contas. Se você tá com conta a vencer, se você não sabe se vai ser despejado daqui a um mês ou não, obviamente o dinheiro vai ser a sua prioridade. Mas uma vez que você começa, uma coisa que é raro, não é só para quem é periférico, mas uma coisa que é raro para brasileiro de uma forma geral, é ganhar mais do que gasta. Né? Educação financeira é uma coisa, ganhar mais do que gasta é um achievement na vida que todo mundo precisa alcançar. Eu desejo que todo mundo alcance esse ponto um dia. Mas uma vez que você alcança o santo dia em que você ganha mais do que você gasta, vai chegar uma hora que você começa a dar mais valor para o lugar onde te desafia o bem, onde você trabalha com uma equipe boa, uma equipe de pessoas que você gosta, que tem um ambiente agradável, que você se sente bem, que te enxerga como um humano e não necessariamente como um número, né? E não necessariamente como uma peça de uma máquina. E quando você trabalha numa empresa que te enxerga, que enxerga suas particularidades, que entende os seus problemas pessoais, nessa hora você para de procurar emprego independente de salário maior, né? Quando você, obviamente, tá ganhando mais do que você gasta, né? Próxima pergunta aqui, qual foi o maior desafio para poder transformar a visão das pessoas do Quebra-Dev? Eu acho que o maior desafio, que na verdade é o que a gente tem até hoje, é justamente das pessoas entenderem que a gente não é... Deixa eu pensar num termo menos agressivo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que a gente não está ali só por estar. A gente tem um porquê, a gente tem um para quê. Então, o que acontece? A gente recusa, por exemplo, muitos convites para participar de muitos eventos, para ir em muitos lugares, porque quando a gente vai ver o histórico daquele lugar, daquela pessoa, daquela empresa, não é legal. Então, é isso, tipo, poxa, o cara cometeu uma mancada monstra lá, tá para ser cancelado, e aí eu preciso pagar de diverso. Então, deixa eu ver, Quebra-Dev tá na crista da onda, vou lá chamar o Quebra-Dev para palestrar aqui, tá tudo bonito, vou mostrar o quanto a gente é diverso. E aí, tipo, a gente não perde tempo nem respondendo seu e-mail, cara. Não mande e-mail pra gente, porque a gente não vai perder tempo nem de te responder, nem de falar, ó, nós estamos afim. E aí a gente tem essa dificuldade, porque, como eu disse, a gente tem um público-alvo. Então, tudo que a gente vê que não vai fazer com que a periferia tenha algum benefício, a gente não se envolve. Então, e aí as pessoas não entendem isso, sabe? Tipo, mas, sei lá, fala aqui na minha empresa e aí eu vou te pagar X valor ou eu vou te dar 20% de desconto no meu curso. E aí você vai ver lá, o curso da pessoa custa R$10.000. Mesmo com 20% de desconto, aquela pessoa da periferia nunca vai conseguir fazer o seu curso. Então, a gente não vai divulgar você. Então, a gente tem essa dificuldade das pessoas não... Algumas empresas e pessoas ainda não entendem que o nosso trabalho é voltado para a periferia. O Quebra-Dev é composto por pessoas, cada um tem a sua vida pessoal, então eu penso assim, é uma coisa que a gente sempre fala, da vida pessoal de cada um faz o que quiser, mas quando se fala de Quebra-Dev, a gente tem um objetivo e a gente não abre mão disso, sabe? A gente não se vende. E aí, às vezes, a gente tem uns certos conflitos por causa disso. Muito bom ouvir isso. A gente não se vende. Parece tão óbvio, mas não é. Tá muito, o papo tá muito bom, galera, mas nós vamos para a última pergunta, misturado com o elogio da Eduarda CRSA. A Eduarda falou o seguinte: achei o projeto foda, importante demais, parabéns, coraçãozinho. Queria saber como funciona, acho que tem mais pergunta aí, queria saber como funciona a questão de recursos para realizar os workshops, porque sempre que a gente fala de levar cursos e ensino de programação para qualquer lugar, a gente tem essa barreira do ambiente, de ter uma máquina e uma sala com equipamento, de proporcionar o acesso para a pessoa praticar, afinal programação está muito ligada à prática constante. Como é que faz para poder resolver essa questão dos recursos aí?
Então, eu acredito que seja uma dificuldade para muitas pessoas que querem fazer algo e não têm os meios. E o exemplo disso é que, inicialmente, a gente tirava muita coisa do nosso bolso. Por exemplo, esse primeiro workshop mesmo que foi feito, desde o lanche lá para servir para a molecada, até os computadores que a gente teve que arranjar emprestado com outras instituições. Então, tipo assim, durante muito tempo, o Quebra-Dev ele se manteve com o dinheiro dos membros. Então, quando é uma iniciativa de uma pessoa só, ou quando todo mundo ainda não está numa situação tão ok, é difícil. Principalmente se não é uma instituição conhecida. Mas também tem esse ponto. À medida que a gente foi fazendo as coisas, a gente foi conseguindo chegar nos lugares que a gente queria chegar, as portas se abriram. Então, eu acredito que, poxa, a gente não consegue fazer hoje um evento, um workshop, por exemplo, porque a gente está aí nessa questão de pandemia. Mas eu acredito que hoje a gente conseguiu chegar num ponto que, se a gente quiser fazer um workshop, a gente consegue patrocinadores. Então, a gente vai conseguir um lugar bacana, a gente consegue alguém que empreste computadores bons. E aí, assim, infelizmente, ainda a gente não tem tanto incentivo, e principalmente quando é para levar recursos para a periferia, porque tem várias questões também. Às vezes a empresa ela não quer investir por ela achar que, tipo, sabe, as próprias empresas não acreditam naquelas pessoas que estão ali. Então, se eu não acredito, eu não invisto. Eu não vou colocar meu dinheiro aí nesse negócio que eu tenho certeza que vai falir. Então, a partir do momento que a própria empresa ela não acredita no potencial da periferia, fica mais difícil a gente conseguir esses recursos. E por isso, inclusive, que a gente tem uma coisa que é muito assim. O Caio, inclusive, ele sempre fala isso. Vamos parar de tentar entrar nos lugares e vamos criar nossos próprios espaços. Porque às vezes é isso. A gente fica lá tentando fazer parceria, tentando isso, tentando aquilo, introduzir pessoas e não tá rolando. Então, poxa, vamos fazer o nosso rolê. E às vezes a gente faz isso. Poxa, a gente quer fazer um mega evento, não tem condições, não tem um patrocinador e a gente vai bater lá na comunidade do amiguinho, por exemplo. Tipo, e aí, Perifa Code? Vocês conseguem ajudar a gente aqui? Tem alguém que pode ajudar umas máquinas? Então, o rolê da periferia, ele sustenta mais no nós por nós, né? Como diz o querido Emicida, tudo que nós temos é nós. Então, assim, basicamente é isso. Se uma comunidade X pode fazer uma coisa, outra comunidade X faz a outra, e a gente vai se juntando, e às vezes a gente cai na sorte de conseguir uns patrocínios. Perfeito, eu achava que era a última pergunta, mas a galera da moderação separou mais uma aqui, hein? Porque tá bom, porque tá bom. Agora aí é pra você, né? Com quanto tempo de programação você conseguiu o seu primeiro emprego? Antes de responder essa pergunta, eu queria deixar muito claro que a minha história ela é completamente, como eu posso dizer, exceção. E então, eu vou falar, mas assim, não querendo desmotivar ninguém, mas eu também não quero que ninguém pegue essa história e leve ali pro Instagram e fale, tipo, olha gente, tá vendo? Não é possível. Porque foi uma coisa muito de, sei lá, sorte e ter encontrado as pessoas certas e enfim. Eu trabalhava com psicologia, trabalhei 6 anos na área de treinamento, resolvi mudar. No final de 2018, eu saí do meu emprego. No começo de 2019, eu comecei a estudar por conta. Eu já gostava dessa área, comecei a ver uns vídeos no YouTube e tal. Depois eu desisti, quando foi lá para fevereiro, eu desisti. E em março, um amigo meu me falou que, tipo, tem esse bootcamp aqui dessa empresa X, que é voltado para mulheres, e aí faz esse rolê e tal, vê se você curte, e aí você consegue um emprego. Eu entrei nesse bootcamp em março e aí, como disse, a empresa que patrocina, ela ficava de olho em algumas alunas e aí eles contratavam pessoas desse curso para trabalhar na empresa. Então, eu comecei o curso em março e em junho eu já fui contratada. Então, foi um processo, tipo assim, tudo muito rápido, tanto que quando eu entrei nessa empresa eu não sabia muita coisa, mas assim, a gente também tem que pensar que eu entrei no combo, né? Eles precisavam introduzir mulheres na empresa e eles também precisavam colocar pessoas negras. Então, foi muito fácil para mim iniciar na área, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Mas, em contrapartida, como eu disse, foi uma experiência horrível, assim. Eu fiquei lá muito tempo, eu fiquei 8 meses lá e foi os 8 meses porque, tipo, eu preciso desse dinheiro, eu tenho dívidas, eu tenho minha família para sustentar, eu preciso dessa grana. Então, eu fiquei ali, foi o pior tempo da minha vida, e depois eu saí de lá e fui para, né, pude respirar um pouco e, ok, agora eu posso escolher onde eu quero trabalhar e cheguei aonde eu estou hoje. Mas o que acontece?
Por que foi ruim? Além do ambiente ser muito tóxico, eu tinha acabado de entrar na área, eu nunca nem tinha visto um HTML na minha vida, e aí me jogaram nessa empresa, me jogaram num puta projeto, as pessoas lá eram extremamente arrogantes, então ninguém tinha paciência para me ensinar nada. E aí chegou um tempo que eu ia lá para a empresa só para ficar, tipo, assistindo videoaula, porque as pessoas achavam que eu não tinha capacidade de aprender, ninguém queria me ensinar nada, e aí eu ficava de lado e ok. E aí, mas precisava do dinheiro. E aí, tanto que quando eu entrei nessa empresa atual, na minha entrevista com o Bruno, que é o dono dessa empresa, eu falei para ele, Bruno, eu não sei fazer nada. Assim, tipo, sei o mínimo aqui de CSS, sei uns HTML, um JavaScript, mas se você falar para mim que tem alguém aqui, que essa pessoa vai me ensinar, eu posso estudar 24 horas por dia, mas eu vou aprender e eu vou entregar o que precisa. E aí novamente eu tive sorte, porque o Bruno também foi uma pessoa que acreditou em mim, assim, sabe? Ele falou, poxa, ok, você tá falando pra mim que você consegue, então eu vou acreditar que você consegue. E aí é isso. Então hoje eu trabalho num lugar onde a maior parte do meu tempo eu tenho alguém que fica ali comigo, e aí eu tô sempre estudando, sempre aprendendo. Eu tenho um direcionamento. Só que eu sei também que não é a realidade de todo mundo. Tem pessoas que eu vejo aí que tá estudando há 1, 2 anos e não consegue vaga. Até mesmo porque, hoje em dia, infelizmente, mesmo para júnior, precisa de experiência. Então, tem várias questões. Então, eu falo que, tipo, eu sei que para mim as coisas foram fáceis e rápidas, e por isso eu não gosto de usar minha história como exemplo de nada. Porque eu sei que, na realidade, não é assim que as coisas funcionam. Sim, aliás, novamente entrando no âmbito da minha opinião pessoal, eu acho que um dos maiores problemas que tem na categoria de autoajuda é justamente essa de que as pessoas comparam muito o seu cérebro com a CPU de um computador, quando, na verdade, se o seu cérebro é a CPU de um computador, cada ser humano desse planeta tem uma configuração diferente. Então, o que funciona para um pode não funcionar para outro, e não é só o que se passa dentro de você, mas também a forma como você foi criado, o seu ambiente, o que se passa ao seu redor também influencia. Então, não adianta, não existe... Por isso que não existe caminho das pedras, né? Bate até aquela tristezinha em saber que tá acabando essa conversa com a Tássia Lima do Quebradev. E vocês gostaram? Sim! Se vocês gostaram, no chat mandam um aplauso. Foi uma honra poder entrevistar vocês. Eu admiro o movimento de vocês e eu sempre fiz tudo que está ao meu alcance para ajudar, quando não com dinheiro, mas também com ajudar em divulgações, nas iniciativas, não só de vocês, mas como de movimentos similares, né? O Quebradev em si é a primeira oportunidade que eu tenho de interagir diretamente com alguém de lá. Quem quer apoiar, quem quer ajudar, quem quer contribuir ou até mesmo fazer parte da equipe aí do Quebradev, quem procura, como faz? As redes sociais são todas Quebradev, tanto no Twitter, Facebook, o Instagram, o LinkedIn, @Quebradev, segue a gente lá. E é isso. Tudo que a gente faz, basicamente, sempre está no Twitter ou no Instagram. Então, eventos que a gente participa, conversa que a gente, às vezes, né, quer ter com as pessoas. Quando sai episódio novo do podcast, né? Infelizmente, por conta do coronavírus e também por, basicamente, todos os membros estarem num momento de mudança, a gente deu uma parada na gravação, mas a gente vai retornar em breve. E é isso. E aí, qualquer dúvida ou qualquer coisa, você pode mandar um e-mail lá pra gente, que a gente responde. Obrigado novamente, Tássia. Imagina. Boa sorte, bom trabalho, boa sorte aí para o Quebradev e bom trabalho para vocês aí. Muito lindo esse movimento, essa iniciativa, e muito, muito lindo ver vocês doando o que nós temos de mais valioso, que é o tempo, né? E você doar o tempo para poder ajudar outras pessoas é algo muito nobre e eu admiro bastante. Tchau, tchau, a gente vai se falando. Tchau, tchau.